Quarto de Cima 61 para você que está no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. A gente também tem em formato de vídeo no youtube.com/Pedro Veiga. E para você que está no YouTube, segue o canal e curte o vídeo aí, comenta o que você quiser. Hoje eu estou com um casal maravilhoso, já tinha conversado com o Flavinho. Então hoje é o casal, tinha convidado também a Larissa. E vamos bater esse papo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos bem, graças a Deus. Estamos bem, seguimos tentando. Nessa Curitiba, né? Vocês estão em Curitiba? Sim. Frio, uma cidade cinza, mas a gente ama. Pois é, era isso que eu ia perguntar, porque eu tava vendo umas fotos suas, Flavinho, só que você é acostumadão com frio, porque se eu tivesse aí, ia estar de cachecol, casaco, tudo, mas você tira umas fotos na rua meio assim, só de camiseta e tal, né? Na verdade eu tenho um grande problema de senso, na verdade, e eu não sei me vestir de acordo com o clima. Então, e a mas minha você casa não sente frio? Então, a minha casa é bem quentinha, só que aí a gente desce, aí a gente fala, mano, até subir de novo pra colocar um casaco, vai assim mesmo. Daí a gente finge estilo. Mas eu quando... Eu morei em Nova York já tem muito tempo, mas eu cheguei lá, era final de fevereiro, era março. E tava muito frio ainda, porque o inverno vai de dezembro a fevereiro, sei lá. Comecinho de março. E só que pro pessoal que passou o inverno mesmo em Nova York, que é no norte dos Estados Unidos, né? A galera andando assim, normal, só um casaquinho e falando celular sem luva, sem nada. Eu de cachecol sobre tudo, assim, morrendo de gorro. A gente não tem costume, né? Um amigo meu que mora em Toronto, no Canadá, ele dizendo, outro dia bateu 18 ou 20 graus aqui, tava todo mundo sem camisa na rua, morrendo de calor. Você vê, é uma coisa assim de... Né? Eu que sou do Rio, que é muito quente, estou morando em Fortaleza, não sei se é mais quente, mas, cara, qualquer 23 graus a gente está feliz aqui, né? O pessoal já sai de casaco na rua. Mas, em geral, para vocês é mais frio ainda, né? No sul. Sim, é bem friozinho. Bem friozinho. Eu sou paulista, na verdade, sempre morei no litoral sul de São Paulo, ali, região de Santos, São Vicente, Oera. E aí eu vim para Curitiba, por incrível que pareça, prefiro frio a calor. Quando eu vou pro Nordeste, eu passo mal, não me acostumo. Prefiro Curitiba. Não, eu prefiro frio a calor mesmo também, só que o bom de Fortaleza é que venta toda hora. Aí você fica no sol, você toma uma insolação, porque você não tá sentindo calor, fica só aquela... Meu Deus. Né, na tua cara. Mas, Flavinho, você é curitibano mesmo ou não? Curitibano. E por que curitibano fala o R igual a paulista? Eu nunca entendo isso. É muito difícil você conseguir encontrar um curitibano raiz, assim, né? Por ser uma capital, e, enfim, tem muitas pessoas que passam por aqui. As famílias... É muito difícil você ver uma família curitibana. Eu, por exemplo, eu sou curitibano, mas meu pai e minha mãe foram naturalizados no interior do Paraná. Então, eu não tenho o sotaque, aquele sotaque de Curitiba, aquele negócio, leite quente, que dói o dente. Eu não tenho. E eu conheço pouquíssimas pessoas que são assim aqui em Curitiba, né? É muito difícil achar. Eu tenho até uns primos meus, eles são mais, assim, curitibanos. Então, eu não sou um parâmetro de sotaque, assim. Mas o R é igual ou não? É impressão minha? O que você acha, amor? Porta. Não sei. Você fala porta? Cara, eu vario entre porta... Mas é porque eu sou paulista, eu não falo porta, eu falo porta. Mas... Porta, mas aí são regiões. Mais porta, né? São regiões, Mas eu acho que você ia falar isso, né? A vida missionária é uma loucura, porque eu saí de São Paulo, morei aqui em Curitiba, o Flávio já morou em Minas, eu também já morou no Rio, e então acho que chega uma hora que você perde um pouco o sotaque, assim, principalmente você viaja muito. Convive com muita gente diferente e tal. Não, acho que a única coisa que eu não consegui pegar é o chiado do carioca. Assim, então, e a galera fala que eu não falo mais carioca. Na verdade, eu não peguei sotaque de Fortaleza, não quero, muito obrigado. Mas eu nunca falei, tipo, pô, meu compadre, qual é? Não sei o que. Eu não falo assim desde que eu já trabalhei em rádio e tal, então meio que você vai dando uma educada, né? Pra poder não ficar muito regional, né? Mas eu chio normalzinho, assim como qualquer carioca, sem carregar muito. Agora, eu queria saber o seguinte, vamos começar do começo? Como é que vocês se conheceram? Onde e quando? Quem começa aí, Fer? Você. Eu? Então, eu era
eu era lá de São Paulo e tal, daí um dia eu fui participar de um evento, né, fui pregar, na verdade, no evento, e chegando lá, a Colo de Deus estava, né, na época o Flávio era consagrado da Colo de Deus, sim, e eu era namorante da comunidade e tudo mais, então foi a primeira vez que eu tive um contato com a comunidade, e ali eu conheci ele. Ali ele se apaixonou por mim. Primeiro que você... Foi amor à primeira vista, né? Aquela coisa bem ridícula, foi. E aí eu olhei assim e falei, nossa, esse menino me olhou de jeito estranho, mas nem tchum. Aí isso foi em dezembro, nossa, a gente tá ficando velho, hein? Isso foi em dezembro de 2014. Foi. Se você acha que você é velho, eu não vou nem te dizer a minha história, então. Mas é porque assim, sabe quando até pouco tempo atrás você falava, nossa, isso ano passado, 2 anos atrás, agora quando você já tem que ficar falando o ano, pra mim é porque já deu um tempo, sabe? Daí, foi dezembro, quando foi em janeiro, eu fui fazer uma experiência na comunidade, né? Na época a Colo de Deus era muito pequenininha, tipo assim, 15 membros de vida, e era muito mais fácil de você ir lá pra conhecer a obra e tudo mais. Nessa época o Flávio já era consagrado da comunidade. Daí acabou que eu fui, fiz a experiência ali de 1 mês e fiquei na comunidade. Então a gente viveu esse processo de amizade, espera. A gente ficou muito amigo, né? Até as pessoas falavam que quando a gente estava junto, mesmo no meio de todos os irmãos de comunidade, a gente tinha a nossa bolha particular, assim. Parece que não existia ninguém e só a gente ficava ali conversando e tal. E foi por essa via da amizade, assim, que começou a amadurecer um sentimento, né? Daí dentro da comunidade a gente fez caminho de namoro. Daí a gente namorou namoro com noivado, né? Foram 3 anos 3 ali. Anos. E agora nós temos 1 ano e 3 meses de casados. Caramba, só isso? Só isso. Eu achei que fosse mais, assim, não sei porque você já tem tanta, né, intimidade, mas é porque vocês fizeram um namoro em Deus direitinho no caminho, assim, pra se conhecer. Ai, amém. Não, total, assim, né, e eu acho que essa é a grande diferença de um namoro que busca viver a castidade, as virtudes e tal, né, porque a única coisa que você tem é a amizade, né, então você desenvolve muito relacionamento, a gente é muito amigo e a gente passou por poucas e boas no nosso relacionamento de namoro também. Passamos por fases bem difíceis que nos amadureceram muito. Caramba, então a gente viu um casamento muito bom. A galera até sempre fala, né, que o primeiro ano de casado é o mais difícil, e a gente fala que o nosso primeiro ano de casado foi o nosso primeiro ano junto, porque eu acho que o que a gente tinha que viver de tribulação, falando de processo pessoal e etc, identidade, a gente viveu no namoro, né? E aí o casamento foi, nossa, glória a Deus, agora é a nossa casinha, é o nosso cantinho e as coisinhas do nosso jeito, né? Então acho que é bem muito especial. A minha mulher de Fortaleza, né? E a gente, quando casou, foi morar no Rio. Para ela foi também uma adaptação complicada, porque ela teve que morar numa cidade diferente, uma cultura diferente, são culturas diferentes mesmo, e fica longe da mãe, da família e tal, né? E aí é uma coisa de adaptação. E aí agora tá morando com alguém que ela, né, não conhece, não quer dizer, porque namorar é uma coisa, morar junto, meu amigo, é outro clima, né? Outro clima. E eu não quero supor, mas eu vou perguntar porque é melhor do que supor. Vocês tiveram um namoro casto, que vocês disseram, mas isso teve um contraste com o passado de vocês antes, quando vocês eram solteiros? Porque o que eu estou perguntando assim foi comigo, né? E dói quando você passa pelo processo de purificação, né? A gente, no casamento, a gente tem que ser casto. Não é porque a gente tem o ato conjugal que a gente não é. E, para mim, foi um caminho de desapego, de purificação e tal. Isso aconteceu com vocês? Vocês sentiram isso? Sim, com certeza. O que é muito especial, assim, pra gente, não sei como foi pra você, mas a gente começou a buscar viver a castidade antes da gente se conhecer. Então, quando a gente se conheceu, a gente já tinha muito definido o nosso sincero desejo e o firme propósito de viver a castidade, assim. Já tinha vivido uma vida muito louca no mundo, com uma sexualidade muito desordenada, mas quando a gente se conheceu, as coisas já estavam... Não vou dizer que as coisas estavam em ordem, mas já existia um propósito, entende? Então não foi, nossa, sair de namoros horríveis e agora eu vou começar a viver a castidade com você. Eu acho que isso muda muito. Inclusive, isso é uma coisa que a gente aconselha muitos jovens que vêm nos perguntar.
Eu tenho dificuldade com a castidade, quero namorar. Eu aconselho, a primeira coisa que fazer, viva a castidade sozinho, solteiro. Porque quando você consegue viver isso, assim, é muito mais tranquilo, sabe? Você sabe que no Shalom tem um celibato formativo, que eu não sei se esse termo se usa, né? Eu não sei se é só no Shalom ou é fora. Mas é exatamente para isso, né? Tanto quem está desordenado, para quem não está, é bom quando a pessoa está entrando no discipulado da comunidade, tem um momento para ela não ficar focada num relacionamento. Se ela está solteira, aproveita um ano, pelo menos, e aí Deus faz ali. Mas eu acho que no processo de conhecer alguém, de namorar, nesse âmbito, né, de deixar Deus agir, deixar Deus participar da escolha, eu não quero... Você ia falar alguma coisa, Larissa, mas deixa eu só... Eu vou terminar aqui, vou deixar você falar. É uma coisa que eu tive uma experiência. Eu, quando conheci a Cibele, logo depois de um tempinho, eu já tinha certeza que eu ia casar. E é uma coisa que a gente nem namorava. Tipo, ainda estava querendo caminhar e tal, mas já tinha... Porque Deus fala. A gente, se quiser ouvir ou não, é outra coisa, né? Então, a gente já estava solteiro na altura, tinha vindo de namoros longos e com pessoas que são maravilhosas, mas aí Deus depois foi providenciando que a gente ficasse solteiro e depois de um tempo se interessasse e tal. Mas eu, nesse processo, já tinha certeza que eu ia casar, imagina. Não tinha nem começado a namorar. Mas Deus faz essas coisas, né? E um casal de amigos meus lá no Rio, no Shalom, foi uma história diferente. Eles eram desordenados no namoro, e aí, eu não sei se estavam no início de ingresso à comunidade, mas eles tiveram que, no namoro, parar de transar, né? Porque o nome é transar, fora do casamento, a gente... Não é o ato conjugal, né? E eles tiveram que parar com a relação sexual e... apoiado na graça de Deus, mas assim, doendo, né? Para poder vencer, né? O que já era de costume dos dois, se ainda fosse com outras pessoas depois, né? Como foi com vocês. É dolorido, mas é bom. Eu vi uma pergunta que você respondeu, Flavinho, de um cara que falou isso. Ele, cara, eu sou muito ferido e tal, eu tenho problemas com a sexualidade e eu sou homossexual. Ele falou gay, na verdade. E eu quero muito ajuda, e é interessante quando você vê que tem gente vulnerável que reconhece, né, que precisa de ajuda. Não que ele queira dizer que ele queira deixar de ser gay, mas ele quer ajuda para ordenar. E aí você deu uma resposta linda e tal. O que é que você geralmente diz? Que eu até esqueci. Vocês, né? O assunto homossexualidade é um assunto que ele é muito delicado. E ele é muito delicado porque as pessoas tornaram ele muito delicado. O assunto homossexualidade se tornou político, ele se tornou ideológico, ele se tornou um tabu, assim. Já era, né? Antes dessa coisa política, né? Não, total, assim. Só que isso é uma coisa social e cultural, entende? Porque eu não enxergo a homossexualidade como um pecado horrível, o pior dos pecados. Eu não acho, não consigo enxergar assim. Não vejo assim. Só que as pessoas elas têm mais facilidade de conseguir falar sobre outros pecados que eu considero coisas muito piores e muito mais difíceis de serem ordenadas e revertidas, e falam sobre a homossexualidade como se fosse o pior problema de todos, assim. Então, todas as vezes que eu vou tocar nesse assunto, eu tento tocar de um jeito muito delicado, assim. Primeiro, eu percebo se a pessoa, ela tá... qual é o nível de interesse da pessoa? Se ela quer se informar, se ela quer ajuda para mudar, se ela quer... enfim, se ela discorda, se ela tem alguma dúvida e tudo mais. Porque tudo vai do nível de interesse da pessoa, né? E eu gosto de acompanhar a pessoa de uma forma pessoal, do que ficar escrevendo e fazendo vídeos e tornando as coisas nessa área públicas, porque quando você fala sobre essas coisas de uma forma pública, você dá vazão para as pessoas interpretarem como elas querem. Então você geralmente chama para a pessoa conversar contigo, no particular? Com certeza, a pessoa me pergunta, eu dou a opinião que não é a minha, a opinião da igreja, né? Todos nós somos chamados a viver a santidade, todos nós somos chamados a vivermos a castidade, e cada um de acordo com a sua realidade. Eu conheço casos de homossexuais que conseguiram ordenar a própria sexualidade, a própria afetividade,
a ponto de conseguirem ter uma relação com a pessoa do sexo oposto e conheço algumas pessoas que conseguiram e viveram isso de uma forma, e vivem de uma forma muito feliz e plena. Mas eu conheço também homossexuais que precisaram ir pelo caminho do celibato. Só que quem vai discernir isso é a pessoa, não sou eu, não posso discernir por ela. Né? Então, o meu papel é ajudar, trazer clareza, assim, ó. Essa opinião da igreja, essa visão da igreja, com caridade, eu te convido, você quer conversar comigo, a gente conversa no privado, sabe? Eu acho que isso é muito gostoso da internet também, que você tem a possibilidade de poder dar a sua opinião de uma forma muito pública, mas você também pode acompanhar pessoas. A gente aconselha muitas pessoas nos bastidores que contam pra gente coisas bizarras, assim, sobre sexualidade, sobre afetividade. E às vezes na internet elas têm mais coragem de conseguir se abrir, sabe? Então é muito legal. Eu acho muito que essa questão da evangelização, a gente que trabalha muito com Instagram e tudo mais, a gente tem uma fala que, assim, não tá no nosso controle, né? Você posta um vídeo e as pessoas começam a compartilhar, etc. Então, esses assuntos que eles são mais polêmicos e tudo mais, eu particularmente costumo não fazer muito um IGTV ou uma postagem, mas deixar realmente, talvez, para uma live em que você consegue explicar um pouco melhor o conceito. Mas, em geral, assuntos como uma pessoa que se identifica como LGBTQ e tudo mais, tem que trabalhar no individual, porque não é só sobre pare de pecar, viva a castidade. Ela é um indivíduo, então ela tem uma história, o porquê, o que aconteceu. Algumas pessoas sofreram abuso, outras não. Algumas sentem atração pelos dois sexos, pelo mesmo e pelo oposto, outras não. Então, acho que é um assunto muito delicado para a gente tratar como mais um pecado. É uma pessoa que vive um conflito muito grande e que precisa ser respeitada e amada. Então, acho muito complicado tratar isso para todos, algo que é vivido. Né? Porque eu acho que não existem respostas simples para questões difíceis. Exatamente. Não existem, sabe? Tipo, é igual castidade. Eu não gosto de tratar castidade também, até mesmo pro heterossexual mesmo. Você tem que ver a castidade, você tem... Cara, existem vários fatores que contribuem para que você consiga viver a castidade ou não. Fatores de ansiedade, de depressão, problemas na família, questões hormonais, tem várias questões. Aí você jogar uma mensagem que é difícil, a castidade é uma coisa muito difícil para muitas pessoas. E existem muitas pessoas que vivem frustradas por não conseguirem viver, porque elas acham que a castidade é tão simples quanto é pregada. Não existe uma resposta médica, né? A pessoa tem um desequilíbrio de ansiedade, uma bipolaridade, porque a pessoa nem sabe que ela tem euforia e depressão. Aí come, engorda, se masturba, ou vai ver pornografia, ou então já passa de um nível que não aguenta mais e vai... Mas assim, e outra, se a gente vai pensar no que é castidade, não é se abster de sexo. Castidade é inteireza. Então, quando você está inteiro, ou seja, quando você está emocionalmente, quimicamente, biologicamente, tudo, né? Intelectualmente, você tem a tua história, você está reconciliado com o teu passado, com os teus parentes, com você mesmo, você se perdoou. Você começa a buscar a inteireza. E aí, por consequência, você fica bem, feliz. Você não precisa exacerbar em nada, nem no sexo. Quer dizer, o sexo desenfreado é uma consequência da falta de castidade. Mas a falta de castidade, a castidade atinge várias coisas que a gente nem considera pecado e algumas não são mesmo, né? E outra coisa, Larissa, estava falando a gente não pode generalizar. E outra que o Flavinho falou, que é uma coisa, estou querendo costurar tudo. É importante a gente não achar que é o maior dos escândalos. E quando a gente bota sob a ótica do amor, a gente tenta imitar Jesus, né? Não tem pecado pior. Às vezes, o pior pecado não é aquele que a gente enxerga, né? Você vai ver o Evangelho, Jesus cita outras coisas, que, por exemplo, o orgulho, a soberba, né? É muito pior. Então ele tratava as prostitutas com muita misericórdia e chicoteava os líderes, né? Porque por causa da ganância, dos maus tratos, do desejo de sucesso, o orgulho, a soberba, a ganância e tal. Então, se a gente tenta ver como é que Jesus faz, né, e fazia aqui na Terra, a gente tem que imitar isso.
A gente tem que olhar para uma pessoa necessitada, seja qual for o pecado. Eu roubo, eu sou cleptomaníaco, eu fiz isso e aquilo. Só que a gente fica focando ali no sexo, né? E tem que passar a misericórdia de Deus, né? Sim, esse é o caminho. Total. Né? E aí, eu me lembro de uma coisa que eu queria perguntar. Tem um post seu, estava até colando aqui. Você disse, parem de romantizar o sofrimento, que tem um pouco a ver com isso também. Que às vezes a pessoa também amplifica aquilo que ela está vivendo, ao invés de olhar de uma maneira menos, com menos punição, né? Com menos autoflagelo, aquela coisa que fica amplificada. Eu tenho este problema. Quando a gente olha com menos... Eu não sei se foi isso que você falou no teu post, mas eu acredito que seja mais ou menos esse caminho, né? Quando eu falei de parem de romantizar o sofrimento, assim, isso é uma coisa que até algumas pessoas não entenderam, assim. Mas é porque rola muito aquela parada, assim, de você viver uma coisa que foi muito difícil pra você, e o jeito de você conseguir lidar com aquilo é você olhando pra trás e falando, mas foi bom, né? Pelo menos eu aprendi tal coisa. Porque existe uma cosmovisão errada, uma teologia errada, de que a única forma da gente conseguir aprender as coisas é através do sofrimento e através do erro. Como se Deus ele fosse essa divindade que está sempre disposta a te fazer sofrer para você aprender. As pessoas elas não entendem o viés também da graça, sabe? O viés da leveza, da misericórdia, do conhecimento, do preparo, sabe? Existem coisas que dá pra gente se preparar pra gente viver. Para que quando as coisas acontecerem, a gente saiba lidar com elas, assim, sabe? Então é muito sobre isso, assim. Se a gente for pensar no sofrimento e na dor, tem quase completamente a ver não com a vontade de Deus de te fazer sofrer. O que tem a ver, se for pensar, tem a ver com a natureza. A gente, para evoluir, a gente precisa passar pelo sacrifício, É duro você aprender uma nova atividade, um novo ofício, se adaptar a um novo ambiente, a aprender uma nova língua, seja o que for. Se você for pensar que se o ser humano primitivo nasceu, cresceu, está numa caverna, não vai sentir fome, não vai sentir frio, não vai sentir medo, não vai sentir vontade de encontrar outras pessoas, de comer, de reproduzir, ele não ia fazer nada, ele ia crescer e morrer ali, tá confortável, não tem necessidade de absolutamente nada. Então a necessidade é a mãe das invenções, mas para que você alcance, você sente a necessidade, você sente a dor e você se força a melhorar, né, a buscar soluções. Então, baseado nessa natureza nossa, quase todas as vezes, o sofrimento é necessário para o progresso. Em outras vezes, a pessoa se confunde, como você falou aí, acha que é só sofrendo que se progride. Na verdade, Deus não quer, Deus quer que a gente seja feliz, né? Às vezes através do viés da cruz e tal, mas nem sempre. Esse ano eu voltei a fazer terapia, né? Já fiz há um tempo atrás e voltei a fazer esse ano, que eu senti que eu precisava alinhar algumas coisas dentro do meu coração, assim. E eu fui partilhar com a minha terapeuta um problema que eu tava tendo muito sério, cara, se liga. Que o meu problema era com o meu relacionamento com Deus. Porque eu não sentia mais vontade de estar na presença de Deus, assim, sabe? Quando eu pensava em vida de oração, pensava em vida de comunhão com Deus, mas eu ia com, sabe, como ovelha muda ao matador, assim, tá ligado? Tipo, mano, tem que rezar, porque se eu não rezar eu vou pecar, porque eu como cristão eu tenho que rezar, porque como que eu sou, os pensamentos, né, aquelas cobranças, como que eu sou missionário e eu não rezo, e assim, eu comecei a colocar um peso na minha vida devocional, na minha vida de comunhão com Deus, tão grande, assim, e minha terapeuta, ela falou, mas quem colocou esse peso em cima de você? Aí eu fui descobrir, cara, olhando pra dentro de mim, de que o motivo de eu não estar conseguindo... Aí, que assim, só um parênteses, por causa disso eu comecei a ter dificuldade de realmente ir a Deus, eu tava deixando de rezar. Comecei a rezar muito menos do que eu rezava. Aí eu comecei a perceber por que eu tava rezando menos. Porque eu liguei Deus e a vida com Deus a uma linha de extremo sacrifício. E eu comecei a boicotar isso, porque o ser humano ele não nasceu pra sofrer, mano. Mas tinha uma origem ou simplesmente do nada você começou a fazer essa ligação? Cara, eu acho que nada é do nada, né? Nada é do nada.
Eu poderia te citar 50 mil motivos que eu consigo, de forma racional, te dizer por que isso aconteceu. Mas também existem várias questões inconscientes, né? Mas, enfim, eu comecei a ligar diretamente. Mas eu acho que é basicamente, mano, por esse ambiente religioso que a gente vive, que é esse ambiente que exalta o sofrimento, que exalta o sacrifício, que coloca Deus nesse lugar da cruz e esquece de cantar a ressurreição. As pessoas têm muita dificuldade de conseguir ser felizes no evangelho. É muito difícil, a gente ouve muito sobre sofrimento. E eu comecei a ligar Deus com o sofrimento. E eu comecei a boicotar a minha vida de oração. E foi quando a minha psicóloga falou... Assim? Porque, desculpe interromper, porque eu vejo que existem ambientes que não são... Por exemplo, o carisma Shalom, eu não estou só levantando a bandeira de Shalom, tem tantas outras, mas ele é de ressurreição. É o ressuscitado que passou pela cruz, mas é o ressuscitado, né? E existem outros lugares que são mais essa vibe penitente. Sim. Mas será que não era pela tua convivência no local que você estava e tal, ou não? Ou é generalizado? Acho que também, mas eu sinceramente acho que é geral. Eu acho que isso não tem uma ligação específica com determinado carisma ou espiritualidade, mas eu acho que é uma coisa mais que tá meio que no ar que a gente respira, uma falta de entendimento de uma formação mais clara enquanto católicos mesmo, né? Porque uma coisa é o fato de que nós sabemos o quanto a palavra fala sobre nós abraçarmos a cruz, sobre nós sermos alegres mesmo em meio a todas as tribulações, e até mesmo uma questão que é sabermos que o sofrimento ele é inerente à vida humana. E outra coisa é esse culto ao sofrimento que tira a nossa alegria, né? E que faz também com que você... que faz com que você deixe de buscar a alegria, a paz, a aceitação, a melhorar, a crescer. E não é uma alegria, então é o que eu tô dizendo, não é uma alegria... Não, assim, não é uma alegria teológica no campo das ideias, porque isso eu entendo. Jesus ressuscitou e a gente precisa... Não, eu tô falando de uma alegria prática. Eu tô falando de, por exemplo, hoje a gente acordou às 7 horas da manhã. O nosso ideal é acordar às 6. Hoje a gente conseguiu acordar às 7. E daí, nosso ritual da manhã é tomar café da manhã. Larissa vai para um canto, eu vou para o outro. A gente tem o nosso tempo de oração individual. A nossa casa é super pequena, então cada um se vira como dá. E a gente tem o nosso tempo de oração pessoal. Aproveita enquanto não tem filho. Então. Só que aí, o que a gente fez? O que eu fiz no meu tempo de oração? Mano, eu peguei o meu difusor, eu coloquei um negocinho... um óleo essencial de hortelã, e começou a vir aí começou a vir o cheiro de hortelã. Aí eu coloquei uma música de Deus que eu gosto, e eu comecei a chorar ouvindo aquela música. Aí eu peguei a palavra, e eu tive meu tempo com Deus. E a presença de Deus foi algo na minha vida que eu tive vontade de estar. Entende? Só que tem uma ligação, parece que tem um demônio que fica aqui atrás da minha cabeça, assim, ó, que fica gritando assim, ó. Você deveria rezar o terço. Você deveria ler uma oração mais profunda. Esse negócio de chorar na presença de Deus é coisa de recém-convertido. Gente madura tem que ajoelhar no milho, tá ligado? Então essa maturidade, essa necessidade da gente performar uma santidade que ela não combina com, pelo menos com o entendimento que eu tenho de evangelho, sabe? Que é São Francisco era livre. São Francisco não ficava ajoelhado no milho. E é um dos doutores da igreja. Livre, cantava, vivia... Então, assim, a gente tem que olhar para os santos, né? A gente tem que olhar como é que é a história. É a tua subconsciência, porque você não dá nem para chamar de demônio, dizer é o demônio que tá falando para mim, às vezes não é, às vezes é você mesmo, entendeu? Não, total, não é o demônio, tal, né? não. São vozes na minha cabeça de muitos anos. Porque... assim, o diabo sugere também, né? Mas, na maioria das vezes, não é. É a gente mesmo que está com a culpa, aquela culpa católica, antiga, que a gente não sei por que herda. Por exemplo, né? Assim, você fala, por exemplo, a gente precisa olhar para os santos. Sabe o que eu indico? Leia a história dos santos. Não deixe ninguém contar a história do santo para você. Porque as pessoas, elas contam a história de acordo com aquilo que elas querem te falar. Se uma pessoa ela quer te falar que a história do santo é uma história punitiva, ela vai pegar na história de uma alma, que é a história de Santa Teresinha, e ela vai ficar falando das coisas mais difíceis que Santa Teresinha viveu, dizendo que você tem que viver o sofrimento. Por exemplo, São Francisco de Assis, que quando estava querendo viver a castidade, pelado, se jogou em cima da roseira.
Tem gente, dependendo da pessoa que te conta, ela exalta mais o sofrimento de São Francisco sangrando em cima da roseira do que conta o quanto ele era feliz, entende? Exato, então, mas você vai ver, Santa Teresa também é um bom exemplo, né? Você disse de oração pessoal. Ela tinha êxtase, ela era super feliz, ela não ficava se fazendo mal, nem achava que a oração era uma coisa ruim, um castigo, né? É o momento dela se unir ao amado, ao esposo, né? Então, sim. Aí justamente, tem que saber como é que é a história. Vai ficar só olhando para o momento que ela sofria, ou o Padre Pio tinha umas chagas na mão. Não, ele é uma pessoa incrivelmente feliz. Cara, eu sou super, super adepto nesses tempos, assim, de que a gente precisa construir a nossa própria espiritualidade, sabe? Claro que tudo de uma forma católica, que a gente tem que ser orientado pela igreja, orientado por pessoas mais sábias, mas a gente precisa encontrar qual é o nosso lugar dentro da espiritualidade. Como que a gente consegue se conectar com Deus pra gente não ficar refém de performance, sabe? Do jeito que a gente tem que performar enquanto cristão. No momento que você está buscando a verdade e você pede a presença e a ação do Espírito Santo, a espiritualidade que nasce em você é fruto da inspiração dele. Não é uma coisa tipo, eu inventei uma espiritualidade minha, entendeu? E com certeza não é isso que você está falando, eu estou meio que explicando para quem vai ouvir. Não, claro. Mas claro, novas espiritualidades vão nascendo. Deus quer que a igreja seja sempre uma novidade, né? E pode ser uma espiritualidade de grupo, de comunidade, ou na tua forma de expressar. E a gente na igreja somos artistas, né? Por exemplo, eu sempre falo isso para músico, para ministro de música. Às vezes me perguntam assim, como é o jeito certo de cantar Shalom? Porque eu sou de Shalom, as pessoas ficam perguntando isso. Ou de fazer música Shalom. Eu, não tem isso, por favor. A gente, quando é chamado, tem uma vocação, a gente é chamado, por exemplo, a ministrar música, seja aqui ou ali, a gente é chamado a dar o que Deus deu pra gente, não é pra gente se adequar não, a norma é assim. Eles fazem assim, então eu vou fazer assim. Não, o que é que você tem de bom para dar? Para acrescentar. Sem tirar o que já foi construído, mas o que é que você tem de bom para dar a mais, né? Então, falando de espiritualidade é isso, né? Qual é a história da igreja? O que é o evangelho? Quem é Jesus? E o que é que eu posso manifestar como resposta àquilo que Deus suscita dentro de mim? Aí nascem várias coisas, inclusive espiritualidade, né? Sim, bem-aventurado. O ser humano dentro da igreja que encontra uma pessoa que diga assim, você é livre. Porque é o que a gente menos escuta. O que a gente mais escuta é assim, tem que cantar desse jeito, canta mais baixo, canta mais alto, canta sem firula, faz desse jeito, se comporta desse jeito. É o que a gente mais ouve. Corta a liberdade dos artistas, poda a liberdade das pessoas que querem se sentir livres, entendeu? Isso não é a história de uma, é a história de outra, isso é a história de muitos. E que a gente seja, né, isso para as pessoas que vão chegando, a liberdade para fazer isso que você fez, por exemplo, de dizer, não existe um jeito. É perguntar para a pessoa o que você tem para trazer. E moldar aquela pessoa de acordo com o melhor que ela pode oferecer. Né? Acho que a gente não tem paciência, né? Acho que isso tem muito a ver com o que a gente estava falando sobre castidade, esse pastoreio, um discipulado pessoal. Na maioria das vezes, sei lá, eu tenho o meu jeito de orar e é mais fácil você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V com aquela pessoa. Além do óbvio, né? Que a gente, enquanto católico, Santa Missa, o terço e umas orações de fórmula, etc. Mas a gente não tem paciência para a gente ensinar a pessoa como que ela vive esse caminho dela com Deus, como que desenvolve uma espiritualidade pessoal. Eu confesso que eu sempre fiz parte de grupos, eu tenho buscado viver uma espiritualidade pessoal de um ano para cá, porque desde a minha conversão eu sempre fiz parte de grupos, então não havia um incentivo para que houvesse uma espiritualidade pessoal. E as pessoas que muitas vezes não se encaixam nisso, que eu acho que isso é uma questão também, elas acabam se sentindo muito mal, porque, sei lá, assim, em determinado lugar você só tem que ficar em silêncio, mas a pessoa gostaria de não só fazer uma oração mental, mas ali não é lugar para isso. Então ela acha que ela queria falar errado. E o contrário também. Aqui nesse lugar as pessoas
tem uma oração vocal comunitária, mas, poxa, eu prefiro não levantar os meus braços e ficar assim. Ela acha, e na maioria das vezes a gente que está ao redor e é pertencente ao grupo e se vê parte, aqui toda a galera, todo mundo levanta a mão aqui, se alguém levanta aqui, ou se ela põe a mão no coração, a gente tem esse mau costume de olhar torto para aquela pessoa. Sim. E às vezes ela deixou de viver essa experiência de desenvolver a espiritualidade dela, porque a gente, enquanto líder, não é formado para isso, né? A gente aprende muito a encaixotar as pessoas nessa espiritualidade. E eu acho que agora, nessa experiência que a gente tem vivido, a gente percebe muito o quanto isso é danoso, foi danoso para nós em muitos momentos, e o quanto a gente tenta mudar isso agora, falando da nossa forma de pastorear, de liderar, de aconselhar as pessoas, né? Guiar elas por um caminho de liberdade, claro, enquanto católicas, que é a fé que a gente professa, mas para que elas vivam uma intimidade com Deus, né? Eu acho que isso não é um caminho fácil, mas eu acho que é um caminho de liberdade e tendo a achar que é o caminho que Jesus sonhou para que a gente vivesse de intimidade com Ele, sabe? Eu acho que é tênue. A única solução para saber onde se adequar e onde não e quando, né, é através da informação e da busca pela verdade. Então, se você não conhece o que está acontecendo, nem de onde vem, você tende a não saber se você é livre ou não. Em primeiro lugar, a gente é livre intrinsecamente por Jesus, em Jesus. Então, mas a gente se adequa. Eu não vou andar de sunga na igreja e eu não vou andar de terno na praia. Por quê? Porque não é contra a lei, mas não é legal, né? Não tem nada a ver. Do mesmo jeito que você, por exemplo, vou dar sempre exemplos extremos para a gente entender. Se eu estou num mosteiro de silêncio, como é que eu vou sair gritando lá dentro? Não vai ficar legal. É contra a lei? Não. Nem da igreja, nem do homem. Mas, então, o que vocês estão dizendo é de um exemplo específico, né? Tipo, o jovem fica com medo de, aqui eu tenho que levantar a mão, eu não posso rezar com a boca, tem que ser com o pensamento, ou vice-versa. Pode. Ao mesmo tempo que se a gente conhece, a gente não fica se sentindo violado quando a pessoa diz aqui o adequado é fazer X ou Y. Mas é porque a gente sabe de onde vem, o que é que está acontecendo. E é lógico que a gente também tem que entender que o ser humano é falho e tem um monte de gente que, por causa da desinformação, se torna pastor, se torna líder e não sabe nem o que está falando, coitado. Então, eu acho que, em geral, essa, por falta de uma palavra maior, assim, mas essa padronização de uma espiritualidade num local, eu acredito que ela é muito comum e, de alguma forma, ela é até necessária para manter a ordem, né? Então, eu, por exemplo, já fiz parte do Shalom por um tempo, eu já te falei isso, né? Sim, eu sei como que uma pessoa do Shalom reza. Existe um jeito Shalom de rezar. E quando a gente vai, a gente exatamente. E assim, eu não vou chegar no Shalom, que assim, eu venho de uma espiritualidade avivada, carismática, que é muito diferente do Shalom. Sim. É de gente de ver Deus, poderoso, glorioso, olha. Cara, Shalom não é assim. Shalom, ora em língua suavemente, e levanta os braços de um jeito, e se veste de um jeito. Tem umas pessoas um pouco diferentes fora da curva, mas em geral existe um jeito. E de nenhuma forma eu critico esse jeito, porque eu acredito que ele é necessário para manter a ordem, entendeu? Eu aprendi, por exemplo, de que por muito tempo, hoje em dia nem tanto mais, mas teve uma época que eu, muito apaixonado por Jesus e extremista também, todas as vezes que eu ia comungar, eu gostava de me ajoelhar para comungar. Tem gente que faz isso. E eu aprendi de que a melhor forma de você se comportar é você perceber como que o local se comporta. Não se no local... Por falta de liberdade, mas é por adequação. Exatamente, é uma questão até de uma ética, de uma moral, de conviver em sociedade. Se todo mundo lá são pessoas mais velhas e todo mundo comunga na mão, você vai querer militar com o padre, você vai comungar na boca e de joelho. É maravilhoso. Não precisa militar, vai lá e comunga na mão, comunga na boca, não precisa ajoelhar. Eu aprendi isso. E outra coisa, você é livre, mas você pode ajoelhar antes.
Tô no segundo lugar, ajoelha aqui, depois no primeiro, você não fica atrapalhando a vida dos outros, entendeu? Tipo, pronto. Né? Não, e a nossa ideia é a gente se esconder, a gente ser humilde. Se eu me ajoelho num lugar onde que ninguém se ajoelha, eu acabo sendo o centro das atenções, eu tiro a atenção do principal, que é Jesus, e pra que eu vou querer fazer isso, sabe? Exato. O que eu questiono é quando a gente volta pra casa, não é na igreja. Quando a gente volta pra casa e a gente ajoelha no nosso quarto. Como que a gente se comporta? Será que a gente se sente livre pra gente orar do jeito que o Espírito nos chama a orar e nos inspira? Ou a gente tá preocupado com a performance que foi ensinada que a gente precisa? É muito bizarro, porque a gente quer performar diante de Deus. De um Deus que não espera de nós performance, que espera de nosso coração rasgado. Sabe? E esse é um dos perigos de não se abandonar. Se você vai também, como é que eu vou falar? Escalar isso para a tua vida toda, se você é super acostumado a não buscar Deus e não abraçar a misericórdia a tua vida toda, não adianta que depois, na hora de você morrer, a tua alma não está mais. Você nunca exercitou isso. E isso é a condenação eterna. É você não se apoiar nos braços do Pai, que é misericordioso em qualquer circunstância, incondicionalmente. Então, esse é um exemplo. Então, você tem que ser livre e você tem que parar de ser hipócrita diante de Deus. Ele sabe tudo que está acontecendo, né? Agora, você falou de música, eu estava lembrando. Você falou que o Shalom tem um jeito e tal. Você falou a coisa mais incrível. Eu estava lendo o livro Amor Esponsal da Amy, que é a cofundadora da comunidade, e ela fala uma coisa que eu até já sabia. No começo do Shalom, o povo era assim. Soltão, dançava, imitava bicho, não sei nem como é que é, mas aí depois a coisa, eu acho que são fases, são gerações. E aí tem um tempo que é um pouco mais comedido, tem um outro tempo, por exemplo, na música. A música era, se você vai ouvir a música Shalom anos 90, cara, é quase que não sei nem descrever, 14 bis, assim. Hoje em dia a gente tá fazendo reggaeton, pô, entendeu? É tudo... E são fases, então a forma de rezar também evoluiu, e não estou dizendo melhor ou pior, evoluiu. Então há mudanças, né? Dentro e fora. Encontrou-se uma forma que funciona, né? Encontrou-se uma forma que sempre evolui também, nunca é a mesma. Então a época que você foi no Shalom, hoje de repente está um pouco diferente. E daqui a 20 anos, quando eu já estiver velhinho, vai ser, os jovens estão fazendo outra coisa, porque o Espírito Santo é assim, né? Vai evoluindo. Vamos falar um pouquinho, sabe do quê? Eu queria ouvir de vocês dois, porque vocês dois têm identidades parecidas, porém diferentes no Instagram. Sim. Vocês são, como é que vocês vão definir? Pessoas públicas, mas criadores, né? Porque eu vi, ultimamente, inclusive eu queria aquela tal consultoria, que eu esqueci o nome que você usou, queria tanto fazer isso contigo. Como é que é o nome? Instagram Saves. A mentoria, né, do Instagram Saves. Mentoria, maravilhoso esse nome. Quero fazer. Mas você é artista, mas você é criador de conteúdo. Larissa, você também se definiria assim? Sim, com certeza. A produção de conteúdo é o que a gente mais tem feito, na verdade. Acho que a pandemia veio aí, né? A gente estava viajando todos os finais de semana, praticamente, com show e pregação. E aí, quando a pandemia veio, a gente falou, e agora, né? Porque hoje a missão também é a nossa profissão, é a forma como Deus manifesta a providência dele na nossa casa. E aí eu acho que a gente começou a entender que a internet, o Instagram, era o nosso campo de missão, e era ali também que a gente ia conseguir desenvolver os nossos infoprodutos e tudo mais. Então, agora a gente, com a pandemia, a gente assumiu realmente esse chamado e todo dia a gente está lá. É vídeo, é stories, é live, é uma loucura, né? Eu estava pensando, não sei se vocês sabem quem é Joe Rogan, eu sempre falo dele, americano aí que tem podcast mais famoso do mundo. E aí ele fala uma coisa que eu tô no comecinho, eu tenho 1 ano de podcast, né? Se eu hoje quero esperar que alguém me patrocine ou anuncie no meu podcast, me dê dinheiro para anunciar, coitado de mim. Eu preciso construir, né? Brand, né? Que é a marca, que é a identidade. Só se constrói uma marca não é com dinheiro, é com constância, com dedicação e com você repete aquela identidade
Então você se torna uma pessoa pública não porque você comprou seguidor, porque você apareceu lançou um CD, é porque é um reflexo do reconhecimento de quem aponta e diz, ela é uma referência, né? Ele é uma referência. E vocês hoje, eu não sei se só agora ou já tem um tempo, mas eu vejo que vocês têm condições disso, de vender produto, de ter gente interessada em anunciar no canal de vocês, seja o que for. Como é que foi o caminho? É desse jeito? Vocês construíram a imagem ou vocês simplesmente já estavam conhecidos por causa da comunidade antes? Como é que foi? Eu acho que o meu caminho da Larissa é um pouco diferente, mas acho que eu consigo falar um pouco por nós dois. Nosso maior conhecimento, nosso pontapé inicial foi com o nosso trabalho na comunidade, né? Na comunidade Colo de Deus, assim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. A gente fazia parte de uma comunidade de vida, chamava Colo de Deus. Sim. Nós somos um dos primeiros membros e a gente meio que fundou a comunidade junto, assim, sabe? Então, as primeiras músicas da comunidade que ficaram mais conhecidas são de minha autoria. A Larissa era apresentadora dos eventos, era formadora geral da comunidade, e tinha um quadro no canal do YouTube, e as pessoas começaram a nos conhecer por isso e tal. A gente começou a usar as mídias sociais de uma forma estratégica no começo do ano passado, que foi quando eu comecei minha carreira de uma forma solo. Parou o vídeo, parece. Não, eu mexi aqui porque estava congelado para mim. Eu acho que a minha internet está ruim, mas pode falar. Que agora eu botei de volta. Mas diga. Larissa vai pegar uma água, rapidinho, peraí. Pode, tranquilo. Eu posso ir falando ou esperar? Pode falar, não, é conversa normal. Tá, tranquilo. Tô tão incomodado com a luz, inclusive, aqui, eu tô achando tudo na sombra, vou ter que consertar isso na próxima. Mas conta. A gente começou a lidar com essa questão de produção de conteúdo para a internet de uma forma mais intencional e estratégica no começo do ano passado, que foi o ano de 2019, né? Que foi quando a gente começou a perceber a conexão que existia do online e o offline, assim. Eu comecei a perceber que quando eu era intencional, quando eu era constante no meu trabalho na internet, eu era chamado mais para as missões, para eu poder, enfim, cantar e pregar e ministrar em outros lugares e tudo mais. E quando eu dava uma relaxada no Instagram, os pedidos começavam a parar. Então eu comecei a ver essa conexão, e uma conexão muito intencional mesmo. Então, por exemplo, quando eu comecei a falar mais sobre masculinidade no meu Instagram, eu comecei a ser chamado para uns eventos de homem. Quando eu comecei a falar mais sobre avivamento, a gente começou a ser mais chamado para evento de avivamento. Então eu comecei a perceber de que existe uma forma de você se posicionar de uma forma estratégica para que as pessoas te enxerguem, assim. Quando eu comecei a perceber isso, foi quando eu me joguei nos estudos, assim. Eu comecei a estudar publicidade, comecei a estudar propaganda, comecei a estudar marketing digital, comecei a estudar branding, marca pessoal, e a gente começou a ajustar e trabalhar as nossas marcas pessoais para que o nosso público começasse a ser engajado com a gente criasse o que a gente chama de uma comunidade digital. Sim. Que são pessoas que acreditam na nossa mensagem, que gostam de nos escutar, que gostam de escutar a palavra de Deus e a doutrina da igreja pela nossa voz, pelo nosso olhar, do nosso jeito, assim. Isso é uma coisa que eu não acreditava muito, mas, assim, principalmente depois da pandemia, assim, que a gente já está 4 meses preso dentro de casa, e eu não tenho mais esse outro meio de me comunicar com as pessoas, que era através de shows e de palestras, que era o que eu estava acostumado, sempre tive muito acostumado com esse formato de evento, de pregar e de cantar para multidões. E eu comecei a perceber que a gente conseguia fazer vídeos, textos, produzir conteúdo, e também poder vender os nossos produtos e poder ser criativo nesse sentido também, para poder sustentar a nossa casa, fazendo aquilo que a gente ama, aquilo que a gente acredita. Nossa mente abriu, assim, que a gente começou a perceber o quanto que a gente tem um potencial na internet, sabe? E a internet é a mídia principal, né, do mundo. Você não tem mais, não é TV e rádio, é a internet. Você tem que construir a tua marca, não precisa depender de uma emissora, de uma empresa, você faz a tua, né? Sim, é um desafio, porque o público católico, especificamente, ainda está engatinhando nessa área. Demais. Nessa área é muito difícil você ver, por exemplo, um cantor católico, um influenciador católico com muitos seguidores e que as marcas seculares
elas estão procurando ele para fazer parceria, para poder fazer publicidade. Todo esse universo de publicidade é uma coisa nova no meio católico ainda. A gente fez algumas, assim, eu me lembro, recentemente eu fechei uma parceria com uma marca grande de roupa, que se chama Shop Together. Eles são conhecidos como um dos primeiros e-commerces do Brasil, assim. E eles vendem roupas de grife e tudo mais. Eles fecharam uma parceria comigo e eu fiz uma publicidade para eles. E eu comecei a receber os comentários e a visão das pessoas. Meu Deus! O influenciador católico que produz conteúdo católico fechando a parceria com uma marca secular. E o legal é ver uma marca secular olhando para a minha produção de conteúdo como business. Olhando como uma oportunidade de poder vender para o meu público. Isso é uma coisa nova. Porque normalmente católico faz parceria com católico. Não, e se a gente fica fechado aí. Jeito, e se a gente falta de confiança, né? É falta de confiança, porque... Desculpa interromper, porque a internet às vezes dá aquela atrasada, a gente acha que o outro parou, e na hora que vai falar, o outro começa a falar. Mas eu acho que é falta de confiança de que a gente meio que se exclui da história, da competitividade, do mercado e tal. A gente começa a fazer um grupinho só nosso e fala só pra gente aqui, enquanto que o potencial é muito maior, né? Então você vê os artistas de topo do mercado, vamos dizer um Padre Fábio, certamente ele não é agenciado, produzido com essa mentalidade fechada, porque senão ele continuaria só cantando ali pro grupo dele, né? Então, não mesmo. e perde a otimização, a potência de evangelização que ele tem, que a gente tem, que você tem, né? A gente tem que buscar entender que o evangelho é para os outros, não é para você ficar falando pro teu povo tá ouvindo o mesmo que você todo dia, para repetir para quem não ouve. Então, assim, é para os 4 cantos da terra, né? Pra gente, então a gente tem que estar pronto, a gente tem que saber falar a linguagem, a gente tem que entender a ferramenta, a gente tem que dominar o ofício. Agora, falando de mim, eu tenho medo, cara. Tipo, não é medo, mas muito mais fácil eu falar pros outros, cara, faz assim que vai dar certo, faz esse caminho aqui. Quando olha pra mim, eu falo, difícil, né, cara? Difícil construir um brand, difícil perseverar, difícil ter criatividade para gerar conteúdo, difícil falar direito para me posicionar com uma pessoa que seja uma referência na comunicação. E eu acho que quanto mais se faz, mais seguro se fica e mais domínio se tem, né? Mas é essa visão própria de que é complicado a gente fazer pra gente mesmo, né? Sim, justamente porque a gente não tem muitas referências, né, mano? Tipo, que referência que você tem de podcaster católico que tá crescendo? Você não tem, cara. Tipo, eu pelo menos, eu não conheço muitos podcasts não católicos. Eu acho que não tem. Tem um padre que eu conheço. Assim, eu acho que tem um ou outro, mas que não faz um trabalho consistente e tudo mais. E que é uma referência no assunto, sabe? Então é algo muito novo. Por exemplo, a gente está trabalhando com a internet. Eu não conheço influenciadores católicos, entendeu? Influenciadores, eu não tô falando de pregador, não tô falando de músico, não tô falando de gente famosa. Tô falando de gente que começou do zero e que, porque produziu conteúdo, conseguiu construir uma parada e hoje vive dessa parada. Eu conheço, sei lá, com essa garota sentinela, assim, sabe? Que, tipo, nem vive disso, mas que já fecha algumas parcerias. Católica? E trabalha um pouco com isso. E tem um trabalho consistente e tudo mais. Mas a gente não tem tantas pessoas que a gente olha como referência. E quando não tem referência, dá aquele friozinho na barriga, né? Porque você é o primeiro, você tá abrindo caminho, sabe? A sensação é de que, na verdade, não tem nem ninguém interessado. Porque é como se eu estivesse num deserto, falando pra ninguém, assim. Tipo São João Batista, voz que clama no deserto. Se tiver alguém ouvindo, não se sabe. Mas a internet, cara, ela te surpreende, tá? Eu digo isso por mim, assim. Porque eu tenho uma linguagem e um tipo de pensamento muito fora da curva. Você sabe disso? Com certeza. O meu pensamento sobre as coisas, ele é muito fora da curva. E eu já achei demais que eu não tinha espaço na igreja. Eu achei demais. Eu achei que as pessoas iam pra sempre ficar com aquele sonho do Flávio, que tinha 16 anos, que cantava Caso Não Sabeis, sabe? Tipo, cara, eu não tenho 16 anos faz alguns anos, velho. Tem 16 anos. Cara, eu tenho 25 anos. Eu tenho 25 anos, eu sou um cara casado, daqui a pouco eu tô com os meus bacuri aqui. Eu não vou ficar cantando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito, pregando do mesmo jeito. Nem a mesma eu tenho voz, outros pensamentos.
Eu tenho outras prioridades, tá ligado? E eu achava que eu não tinha lugar. E a internet, ela me prova todos os dias de que sempre existem pessoas que têm o mesmo incômodo, o mesmo sonho, o mesmo desejo do seu coração, mas elas estão espalhadas. E o nosso trabalho é a gente produzir um conteúdo de qualidade, saber usar as ferramentas que essas pessoas, elas chegam devagar. Se para todo mundo chega devagar, para o público católico chega ainda mais devagar. 20 vezes mais. Jabuti, mas chega, sabe? Então... Real. Não, e pagar mesmo, porque a gente compra equipamento, a gente faz a coisa, ninguém vê, até que chega num tempo que a coisa começa a compensar, né? Porque a gente não tá visando, eu tô comendo aqui, que não doido. A gente não tá visando comércio. A gente tá visando a obra de Deus. Mas pra gente dedicar 14, 18 horas por dia, a gente precisa pagar as contas, né? Exatamente. Tem que ter uma viabilidade, né, das duas coisas, né? É exatamente essa lógica. A gente ia para outro canto, a gente ia fazer outra coisa, se fosse só o dinheiro, né? Sim, exatamente. Caminhos muito mais fáceis, né? Inclusive. Muito mais fáceis, já construídos, já seguros. Num público que não vai reclamar se você pedir R$10 para fazer um evento. A nossa galera é 10 ainda pergunta, mas é a comida inclusa dos 3 dias, né? Por 10 anos. É 10, mas dá para parcelar em 12 vezes? É uma coisa de cultura, mas também é uma coisa de realidade, né? No Brasil e na igreja. Mas diga, Larissa. Sim. Isso, até partiu que eu falar, que agora você falou negócio de dinheiro, mas sabe o que eu percebo? A gente sempre fala isso, né? Tipo, a galera não quer dar 10 ali, mas compra um iPhone, tá sempre com roupinha nova e tudo mais. Eu acho que é essa relação da mentalidade que não é criada dentro da igreja sobre você valorizar essas coisas, sobre você consumir, você financiar as coisas que são da igreja. Fábio sempre fala muito isso, né? Lembra daquele negócio que a gente fez falando, porque o católico, ele não ajuda o católico, né? E o quanto que a gente precisa também, enquanto influenciador, ajudar a mudar a mentalidade das pessoas. E muita gente que eu vi esses dias que a Eliana Ribeiro, ela também já foi membro de uma comunidade, saiu e hoje ela segue carreira solo. E além disso, ela tem um trabalho muito consistente, assim, acho que na nossa opinião, meu amor, é uma das influencers, né, artista e influencer católica que mais tem um trabalho consistente. A Eliana me dá esperança, acho que a Eliana representa. Que a bichinha trabalha. Nossa Senhora. É terço da batalha, é terço das moças entradas, porque ela chama um convidado. Você fica no Instagram assim, ela fica umas 3 horas por dia fazendo live seguida. Não, e vende produto. Então, é isso que eu ia falar. Ela fez uma publi esses dias. E aí o povo, como foi encher o saco dentro da Ribeiro, eu falei, gente, vocês têm vergonha na cara de vocês, encher o saco. Respeita ele a mulher do bar com a vela, vocês vão encher o saco da mulher do bar com a vela. Espera o senhor, ele tem coragem, vocês têm vergonha na cara de vocês. E aí a galera parecia que não sabia reagir com aquilo ali, sabe? Algumas pessoas ali nos comentários até de uma forma muito pejorativa, você se vendeu, não sei o que lá, tinha que ver só para evangelização e tal. E eu vejo o quanto que a galera é muito descolada da realidade, assim, sabe? Porque, gente, infelizmente, porque eu particularmente não gosto de trabalhar por dinheiro, eu gosto de ter o dinheiro para você viver a sua vida. Você tem que fazer o que você ama, né? Isso eu acho que é um desejo meio adolescente, né? Você é casado e tal, sabe? Pô, os boletos vêm e se você não pagar, você que vai pra rua. Mas então, o segredo é você fazer o que ama de uma maneira que seja produtiva. E não só... Esse é o nosso sonho, seguir sentando, né? É o sonho de todo mundo. Vocês estão conseguindo, então só continuar. Eu acho que você falou várias coisas interessantes, cara. Que eu, como tô velho, eu devia estar escrevendo, mas aí, na próxima... É sério, eu esqueço. Caramba, peraí, tem um negócio muito legal que você falou. Eu tava lembrando essa coisa do 10ão, que eu achei maravilhoso esse termo. Tem 2 coisas aí. Primeiro, as pessoas, na maioria, não levam a sério coisas de igreja. Nem o próprio evangelho. Muito menos alguém que está trabalhando e tal. Que é tudo de graça. Então, isso tem a ver com a nossa cultura social, mas tem a ver também com essa visão que a gente tem de que
de que as coisas da igreja não precisam e não são dignas de ser levadas a sério. Nem o próprio artista. Quais são os artistas que a gente conta no dedo, que são extremamente competentes no que fazem dentro da igreja? É muito pouco, é muito pouco. E por quê? Se eu sou um músico, se eu sou um instrumentista, vamos supor, eu estivesse tocando com qualquer banda secular, e eu chego no show sem saber direito de tocar, eu sou demitido, e o cara ainda avisa para todos os outros, não contrata mais ele, porque ele não sabe trabalhar, ele não se prepara, não ensaiou. A gente chega em show de artista católica que a pessoa contrata banda local, de paróquia, que nem banda, é um menino do grupo de oração, o outro que está aprendendo teclado, o outro que mais ou menos arranha num baixo, toca de qualquer jeito. O que é? É falta de dinheiro ou é toda uma árvore cheia de galhos e raízes de uma história de que não se leva a sério nada? Então você falou, o cara não quer pagar R$10 na pregação, no retiro, no seminário, seja o que for. E, inclusive, a gente tem até medo de usar nomes seculares, tipo seminário ou workshop, né? Tem que ser uma ação, tem que ser um negócio espiritualizado, né? E aí, se fosse mesmo espiritualizado, até justificável. E a maioria das pessoas não consegue. Aí a pessoa não quer pagar 10 e paga no iPhone, beleza. Mas, por outro lado, se a gente olhar para branding, como a gente estava falando, a Apple chegou num nível tão incrível de marketing, de branding, que você não acha um absurdo juntar, sei lá, 6, 8 mil reais para comprar um iPhone 11 Pro Max, mesmo que você seja ferradíssimo financeiramente. Mas você não quer dar R$10 na pregação e tem um conteúdo de peso de eternidade. É a tua salvação. Mas por quê? Porque a gente não constrói também quem trabalha com isso, não é nem só o povo. A gente não acredita e não constrói, não solidifica a importância que aquilo tem. A gente fica só numa coisa mal preparada, gente. Olha, é Deus, tem que dar... Só que, por exemplo, evangelização pura. Se você diz para mim, Pedro, Jesus te ama. Ok. Eu acho que eu também amo Jesus. Agora, como é que eu vou evangelizar a pessoa com eficiência, com fruto, para frutificar na pessoa uma experiência com Deus? Eu tenho que saber a linguagem. Eu tenho que ter domínio. Eu tenho que pedir a ação do Espírito Santo, sabedoria e tal, mas eu preciso saber várias coisas para poder evangelizar direito. Eu preciso saber falar português. Eu preciso ter um monte de habilidades desenvolvidas, não são só dons naturais, eu preciso desenvolver os dons, né? Então, é uma conscientização geral da igreja, né? Para a gente saber pagar pelo menos 10, na verdade deveria pagar 100, 200. Exatamente. Falei muito? Desculpa. Não, imagina. Não. Eu tô pensando o quanto que de fato é uma coisa muito profunda, assim, muito profunda. Porque eu acho que assim, tem o lado da pessoa que não quer pagar, mas eu acho que também tem o lado da pessoa que não paga porque ela sabe que não é bom, sabe? Tipo, esse lado, assim, tipo... Tudo, né? Porque sabe que tem um termo que se usa muito no marketing digital, que é o over-delivery, que é você oferecer mais do que a pessoa pagou, assim, sabe? Tipo, a pessoa, ela pagou... A gente oferece o menos do mesmo. A pessoa, ela paga 10, mas o que você dá, às vezes, vale 2, sabe? Então, tipo... Você tem que oferecer mais para as pessoas entenderem que vale a pena pagar, assim. Só que é uma questão muito também cultural nossa católica, sabe? Porque a gente conhece muito, a gente tem muito amigo e tal, pessoas protestantes, assim, e o quanto que do outro lado da galera protestante, assim, mano, eles pagam 300 numa conferência, assim, ó, brincando, cara. Brincando. E vai no show da Hillsong, e vai no show das bandas e compra as paradas. Tem toda uma cultura de não fazer pirataria. Então, comprar as coisas originais, mano, pro católico. Eu me lembro no começo, quando as pessoas, quando rolava muito CD e não tinha plataforma digital, o que rolava de pirataria entre os irmãos do grupo de oração. Nossa, mas direto. CD novo da Adriana. Todo mundo comprava. Nossa, mano. Comprava aquele CDzinho virgem. Fala. Comprava o CDzinho virgem, queimava o CDzinho assim, ó, no computador da galera e dava e distribuía para todo mundo. E na cabeça da pessoa, o problema é na cabeça, não é no bolso. Na cabeça da pessoa, ela tá fazendo bem, porque ela tá evangelizando.
ela tá espalhando a mensagem do evangelho através da Adriana. No ruim de tudo. Mas e a Adriana? Mas até no WhatsApp hoje, vocês podem me passar a música tal, e eu, como sou produtor musical, eu digo, gente, eu queria dizer o seguinte, isso é pirataria. Vocês não sabem, não? Você está prejudicando a vida de um monte de gente que investiu, gastou tempo, gastou dinheiro, gastou um monte de coisa para produzir, para poder... A pessoa depende daquilo, gente. Aí você vai que não passa. Então faz xerox de livro, na época de livro, que é todo mundo... Nossa, a pessoa precisa vender aquele negócio, cara. Você não tá entendendo que ela parou a vida dela para fazer isso, ela precisa viver, cara. Né? Mas a gente que é diretamente ligado à coisa tem uma consciência mais fácil. Total. Acho que eu falei tanta coisa, mas é legal. Vocês tinham falado católico não ajuda o católico. E sabe que a história dos judeus é justamente contrária a isso, essa cultura que também o evangélico tem, né, de se ajudar. E os artistas evangélicos, um vai na igreja do outro, um pastor prega ali, o outro vem aqui, o cantor desce aqui, vai lá, e fica uma coisa que todo mundo se ajuda porque eles têm a consciência de que eles, para construir um povo, eles inicialmente são, se você for pensar na história, eles eram um grupo que se apartou, então eles estão sozinhos no mundo, não tem ninguém para apoiar, não tem uma história, não tem uma milenaridade da igreja para ajudá-los. Certo ou errado, isso não estou dizendo que não importa. Mas eles precisam se ajudar. Então os judeus, você pensa, os caras já passaram 40 anos para sair do Egito. Morreu um monte de gente, passaram várias gerações. Chega na Terra Prometida, não tem onde morar, porque os palestinos filisteus já estavam. Tem uma guerra até hoje lá para ver quem é dono do lugar. Aí, os nazistas dizimam milhões de judeus. Então, é uma história que é realmente o povo escolhido de Deus, porque Deus falou, agora vocês vão passar centenas de anos sofrendo e sendo purificados aí de certa maneira, né? Mas, e aí os judeus passaram a criar uma cultura de se ajudar. Então, aí o americano fala, judeu é tudo dono de banco, dono de empresa. Claro, eles se ajudaram. Fulano, compra na vendinha do meu amigo aqui. Você vai no médico aqui que é meu amigo, você vai casar com esse rabino aqui, você vai, claro, e se ajuda porque, imagina se não se ajudasse, era um povo que já tinha acabado, vou parar para pensar. Então, não deve ser um egoísmo nosso como católico, mas é entender que tudo tem influência, é como jogar uma pedra no lago, tem ramificações, né, são consequências, né. E eu faço workshop para ministros de música, tentando, ao menos, com aquele grupinho de gente, criar uma consciência de que tudo tem consequências, você precisa estar pronto para se comunicar, né? Eu vejo isso muito em vocês, por isso que eu quis abordar esses assuntos aí. Sim. A gente tenta fazer com o que a gente pode, né? A gente não consegue abraçar o mundo todo, e eu também não gosto de me colocar também como dona da verdade, sabe? Tipo, como uma pessoa que sabe como fazer e como tem que fazer e tudo mais. Mas eu acredito que acho que amor e unidade entre os cristãos nunca vai ser demais, né? Com certeza. É uma mensagem que nunca fica overrated. Quero agradecer a vocês, já demos acho que 1 hora aqui, e gostei, cara, gostei muito da conversa, de estar com vocês, me dá vontade de continuar, e é bom, porque aí, se rolar uma próxima vez, a gente continua e fala sobre mais coisas. O que é que vocês podem deixar como mensagem final, assim? Eu acho que essa mentoria é uma coisa boa de divulgar. De repente, outra coisa também. Né? Fala um pouco. Acho que como mensagem em geral, uma coisa que a gente tem falado muito que eu sei lá de onde vem essas coisas, né? A gente começa a falar quando vira hashtag, mas é muito esse seguimos tentando, né? Eu acho que muitas vezes a gente, quanto cristão, seja a gente falando aqui sobre começar um apostolado ou continuar com o apostolado na internet, ou sobre a nossa caminhada mesmo com Cristo, a gente desanima muito fácil, e desanima fácil porque a caminhada é difícil, sabe? Então, eu gosto muito ali daquela passagem de Filipenses 3,16, em que Paulo fala, contudo, seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Isso em Instagramês fica hashtag seguimos tentando, né? Então, para você não desistir, sabe? É difícil mesmo. Então, se tá difícil, não tem nada de novo. É por aí, tá? Não espere ficar fácil. Mas a gente vai lutando e com a graça de Deus a gente vai conseguindo, né? O momento merchan,
Acho que do Instagram eu sei, você fala, né? Quem entrar nos nossos perfis é @LarissaGarbiati e @FlávioVitorC. A gente está sempre por lá com conteúdo, live e etc. A gente tem os nossos produtos, né? A gente tem uma loja que inclusive é seguimostentando.lojawall.com.br. Nossa, a gente legal. tem umas camisetas que inclusive são com frases do Flávio. O Flávio é a mente criativa, eu sou administradora. E a gente Casal tem lá perfeito. também os nossos produtos. O Flávio tem um livro, né, o e-book Insuportável, que fala basicamente sobre a gente... Como que a gente pode explicar o conceito de suportável? Fala sobre posicionamento cristão, né? Sobre não ter medo de se posicionar e desagradar as outras pessoas, mas não desagradar as outras pessoas pelos motivos errados, desagradar as outras pessoas pelos motivos certos. Incomodar. Por você defender a verdade, não por você ser um babaca, sabe? Basicamente isso. A melhor explicação. Eu lancei um livro também em formato digital esse ano, que é A Pessoa Certa. Então, é voltado principalmente para o público feminino, né? Eu conto um pouco do meu testemunho, mas tem um foco muito nas pessoas que estão vivendo essa espera em Deus. Então, eu ensino como viver o seu tempo de espera, como fazer a escolha da sua pessoa certa. E a gente já deu algumas masterclass por lá também sobre sexualidade, etc. E tem a masterclass do Instagram Saves e a mentoria, né, amor? A gente tem ajudado algumas pessoas, principalmente cristãos católicos, a se posicionar no Instagram de uma forma efetiva, de acordo com a nossa experiência, e a gente está super disponível para poder ajudar. Então, entre em contato com a gente vai ficar muito feliz de poder contribuir com a nossa pequenez, com a nossa experiência, e é só o começo, né? A gente ainda tem muitos sonhos, muitos projetos, muitos clipes, muitos DVDs, muitos vídeos, muitos livros, muitos filhos. Filhos é uma coisa que vai chegar e vai dar uma diminuída na produtividade, mas é ótimo. Eu tenho 3. Ou a gente fica rico e paga para fazerem pra gente. Não, mas aí rico vocês vão ficar até ano que vem, daqui a 2 anos, vocês já estão pelo jeito que a carruagem tá... Glória a Deus. Então, mas é o @Flávio Vitor Júnior. Flávio Vitor C. C, é verdade. E é Larissa Garbiati. Isso. Se achar o meu difícil, tá no Flávio, que acha aí. Garbiati com TI no final, não tem como errar, né? Isso, Garbiati com TI, arrasou. E TI tem a ver com técnico, então você é a produtora ali e tal. Nada a ver, viajei agora. Gente, obrigado, um beijão pra vocês, Deus abençoe, a gente continua se falando aí. Obrigado Amém. você. Deus abençoe também, com Deus. Beijo, galera. Valeu.